Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalho aí no G4 Educação. Vou acompanhar esse bate-papo, com certeza vai ser sensacional. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo. Hoje eu trabalho na DocSign, faço bico aqui no podcast, sou formado em administração. E, cara, a gente está animado com essa conversa, porque, assim, é um tema que a gente quer trazer há muito tempo. O Diogo vai contar um pouquinho mais depois. Mas é muito importante para quem está na carreira executiva, quem está pensando em empreender. Então, aproveita que a conversa está sensacional. E o Thiago, né, que é o nosso convidado de hoje, o Thiago Sartori, ele está vindo de indicação do nosso último convidado aí, que são amigos, são sócios, que fez um bate-papo foda, fora de série, e que com certeza hoje vai ser também. Então, o Thiagão aí é formado em engenharia de produção, especializado em engenharia metalúrgica, né, na PUC, teve passagem aí pela Vale, atualmente é team leader da área de planejamento aí de uma multinacional, que é uma siderúrgica, né, que atua aí na área de soluções tubulares, mas também é cofundador da Black Sheep Investimentos, aí, ao qual é sócio aí junto com o Arthur, e hoje o Thiago ele atua na Black Sheep ali como head de inovação. E o bate-papo de hoje vai de fato para quem está no momento aí de transição de carreira, quem está com medo às vezes, né? Acho que o medo ele ou ele nos trava ou eles pelo menos nos deixam em atenção para de fato tomar o melhor caminho possível. E o Thiago vai poder contar sobre isso. Então conta aí para gente quais que são os principais desafios aí de sair do CLT para de fato empreender. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigado, Leonardo, Diego, pelo convite. E, cara, vai ser ótimo esse bate-papo com todo mundo aí, compartilhar um pouquinho, né, dessa jornada, né? Eu gosto de falar muito que é a jornada do herói, né, que eu tô passando por ela. E eu creio que todo mundo passa por isso um dia, tá? Bom, mas vamos lá. Quando que começou isso, tá? Eu tenho aproximadamente 10 anos, né, de atuação como engenheiro, tá? Poxa, tive que remar muito para conseguir, né? Pô, trabalhei no operacional da Vale muito tempo, fui operador braçal e tive que remar para conseguir a conquistar o canudo, né? Poxa, fui para o Canadá um tempo, voltei para o Brasil e consegui a tão suada vaga de engenheiro, né? E que era algo que eu almejava, né? Que, poxa, quando eu formei, eu falei, cara, eu desejo muito isso para minha vida. E nisso, se passar nesses 10 anos, muito feliz, pude fazer muita coisa, pude participar de vários projetos. Porém, em 2017, a vida me deu um chacoalhão, onde que me obrigou a abrir a cabeça para novas oportunidades ou novos ares, de uma forma resumida, reinventar a minha vida, tá? Bom, em 2017, 16 para 17, eu ajudei meus pais a comprar uma casa. E, cara, eu desfiz de tudo que eu tinha para poder ajudar eles. Até então, minha vida estava super tranquila. Eu era um cara que tinha grana, né? Tinha um salário legal, tinha as coisas que eu gostava, tinha um carro legal, tinha moto, eu sempre fui um cara que gastei pouco, né? Então, eu sempre tinha um caixa. E eu me vi numa condição complicada na época, que quando a gente tomou essa decisão de comprar essa casa, eu entrei com tudo que eu tinha e o que eu não tinha. E me colocou numa zona de conflito grande, porque na época a empresa passou por uma reestruturação, ela passou por um merge, né, que é uma fusão, né? E nesse momento eu tive vários colegas de trabalho com 20, 15 anos de casa que foram desligados. Eu falei, poxa, e aí? Né? Poxa, se eu for desligado agora eu vou ter uma super dívida. Foi aí que a vida me chacoalhou para poder sair da zona de conforto, né? Eu falo que ele aprende de três formas, né? Uma forma, ele analisa contextos e cria uma rotina de solução para ele poder modelar uma saída. Uma segunda opção, o ser humano ele analisa casos similares com o contexto para ele poder, poxa, o paralelo ou o vizinho do lado errou, eu não vou fazer igual. E a terceira é o aprendizagem pela dor, né? Que te joga numa situação muito ruim e, cara, você é obrigado a se mexer, né? Eu acho que é binário, né? Ou você resolve o problema ou você vira parte dele. E eu tomei a posição de, cara, eu preciso resolver, eu preciso me reinventar. Que foi aí que começou a ideia de empreender.
E o legal é que eu nunca fui empreendedor, não, tá? Eu fui moldado a trabalhar em indústria a minha vida inteira. Então, eu estudei para isso, eu formei para isso, eu busquei as habilidades para isso, e hoje eu estou fazendo essa jornada como empreendedor. E como que surgiu, né? Poxa, como é que você sai da engenharia, da área de siderurgia, para cair na área de investimento? Isso começou com a minha primeira ideia de empreender. Vocês vão achar super engraçado, que era... Minha primeira ideia era aumentar a minha renda. Eu falei, cara, o que que eu preciso fazer com o pouco tempo que eu tenho? Eu trabalhava a 140 km de BH, tá? E voltava todo santo dia. Comecei a frequentar, saía lá da fábrica, comecei a frequentar alguns meetings, né, alguns meetups que tinham aqui em BH para falar de empreendedorismo, para falar, promover net, né? Eu era um cara mais introspectivo, eu não gostava tanto de dar atenção para gerar boas conexões, né? Trazendo ali a parábola da cópia, né? Que todo mundo fala, você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Você é a farinha do mesmo saco, né? O ditado da avó. E, gente, eu acho que não é selecionar por interesse, mas é selecionar por momento de vida, né? Eu acho que, né, ser humano, ele copia comportamento. Então, você andar com pessoas que estão buscando algo similar a você acaba te alavancando, tá? Isso é uma coisa que eu passei e eu achei muito legal. E que no fim das contas, né, minha primeira ideia de negócio foi abrir uma galeteria que era basicamente vender frango sexta e sábado, cara, e domingo, para poder aumentar a grana para mim. Né? E, cara, eu poder consumir o compromisso financeiro que eu tinha, né, principalmente o que estava em jogo era a casa nova, que eu pude ajudar meus pais a conquistar, né, que era para eles terem uma terceira idade saudável e tranquila, né? Do lugar que a gente morava estava mais complicado e aí que me colocou nessa condição. E já estava fazendo um orçamento, eu falei, cara, e conversando com colegas, né, até um consultor muito amigo meu que faleceu, o nome dele é Mário, eu não esqueço dele, cara, porque esse cara foi, assim, ele que me deu o start para ir para o mercado financeiro e estudar. E ele falou, Thiago, você sempre teve facilidade com modelagem, com número, por que que você não olha para o mercado? E eu falava, cara, eu sempre fui o cara que guardou dinheiro na poupança, quase debaixo do colchão. Então eu me aventurei e comecei a estudar, né? Eu nunca fui uma pessoa de acreditar em coisas muito fáceis, né? Minha avó sempre falava, almoço grátis não existe. E primeira ponto que eu tinha, eu falei, cara, se eu vou entrar algo novo, eu vou cair de cara. Eu peguei, cara, estudei muito, muito mesmo. Peguei na literatura, comecei a desenvolver algumas abordagens baseadas em literatura, né? Cara, tem coisas que eu olhei, literatura da década de 50, que é coisa, literatura pós-guerra, né? Então, assim, eu vim buscando e criando, né, as minhas soluções. E nesse meio termo, né, o Fernando, que é um outro sócio também que trabalhou na siderúrgica, ele saiu. O Fernando fazia algumas coisas comigo também na área de investimento. O Arthur, que é meu outro sócio, eu acabei conhecendo nesses meetings de empreendedorismo e conectando, né, as necessidades com o que a gente já estava fazendo e desenvolvendo para a gente, surgiu a ideia de criar um negócio, tá? E aí tudo começou. Isso não começou, a Black Sheep ela tem 1 ano, mas ela começou já tem um tempinho já, tá? Então foi remando muito. E falar da transição de carreira, né? Poxa, como é que toma essa decisão? Eu acho que é algo muito difícil, porque sair da zona de. Nem falo, é uma zona de conforto, na verdade. A gente acaba, por ficando muito tempo em uma instituição, né? Te dá muito a tranquilidade do dia 15 e do dia 30, né? E o que quer dizer com isso, né? A gente acaba trazendo um pouco daquele contexto dos nossos pais, que você entra numa grande empresa, você vai trabalhar aí 35 anos, cara, e era algo comum, né? Vamos falar há 20, 30 anos atrás. O mundo hoje mudou, né? O mundo hoje, ele é ágil, né? O mundo hoje, ele é VUCA. Então, ele é turbulento, as coisas estão mudando muito rápido e esse contexto hoje ele não se aplica mais. E vendo, né, esses colegas que foram desligados com bastante tempo de casa, me veio a reflexão dura, né, além da necessidade de eu ter que buscar algo a mais, né, em função do compromisso que eu tinha na época, eu pensei assim, poxa, será que se eu tiver com 45 anos, com filho, um apartamento financiado e eu literalmente for convidado a sair, vai me pegar desprevenido, né? Então,
essa falsa sensação de estabilidade, ela te coloca numa exposição de risco muito grande, né? Trazendo um pouquinho do contexto que aquele autor Nassim Taleb fala, ele te coloca numa zona de fragilidade, né? Você tem uma sensação de blindagem, na verdade, você está muito mais exposto do que você pensa, né? É o risco de ruína, né? Uma pessoa que ela condiciona a ter as mesmas rotinas durante anos, quando algo completamente fora do planejamento dela acontece, essa pessoa ela vai à lona. Eu consegui agir de forma preditiva. E, cara, isso ainda me custa muito, né? Custou minha saúde um pouco, né? Vamos falar que nesse período de aprendizado, de querer redescobrir e de querer fazer, vamos falar que eu fiquei quase 2 anos a 2 anos e meio dormindo 3 horas por dia durante a semana. Então, eu me acabei muito, né? Dedicando, né? Eu acho que trazendo esse contexto de trade-off do tempo, é quando você põe as suas escolhas em troca de algo que te gera valor. Né? Hoje eu abro mão de coisas que eu gosto, né? De coisas que eu faço, até mesmo da minha família, da minha esposa, um pouco do tempo deles, que eu gosto de dedicar, eu sou um cara família, para poder dedicar, né, essa empresa que aconteceu, né? Que ela era um projeto e que agora ela virou uma realidade. E essa troca, ela machuca muito. E o que deixa, né, muito numa questão de julgamento grande das pessoas se colocarem assim, né? O ser humano hoje, ele é muito... Hoje não, acho que desde sempre, né? Ele é imediatista. Quando a gente fala de prazeres momentâneos, né? Você fica com aquela sensação, se eu morrer, e amanhã, e aí? Mas coloca você exposto a uma condição que, cara, e se eu perder tudo, o que eu vou fazer da minha vida, né? Quando nós somos mais novos, a gente tem disposição para ir para o game, né? Mesmo que às vezes psicologicamente a gente fica abalado, mas a gente tem energia. E quanto mais velho a gente fica, essa energia ela acaba, ela é fisiológica, né? Então, foi algo que me preocupou muito. E eu tomei essa decisão, falei, cara, eu vou fazer. E para fazer, eu preciso abrir mão de A, B, C e D. Então, essa troca consciente, ela precisa ser muito bem resolvida de você para com você mesmo, que isso é o pontapé inicial para quem está fazendo esse processo de transição de carreira. Né? Então, eu acho que se conectar faz parte, se relacionar faz muito bem, porque você consegue abrir, né, o seu horizonte, né, de visualização. Você conhece pessoas e acaba se esbarrando com pessoas com histórias similares à sua e que te dá mais coragem. Agora, transacionar, você faz dois caminhos. Você pode ir de uma forma preditiva, que é o que eu estou fazendo, ou de uma forma direcionada, que é quando você não tem escolha. Né? Então, transacionar carreira não é só para quem quer empreender, até mesmo para quem quer estar mudando, né? Mudando de empresa, mudando de estado, mudando de país. Eu acho que a oportunidade, ela está aí rodando, ainda mais hoje. Né? A oportunidade de aprendizado tem muito. Eu vejo hoje, cara, muita empresa, muita universidade colocando cursos. Hoje a gente tem um pain point muito grande no mercado, que é o quê? Desenvolvedor. A área de tecnologia onde eu atuo, principalmente na minha empresa, tem um déficit muito grande. E poucas pessoas interessadas a fazer. A oportunidade está ali. Então, o quão que as pessoas hoje elas estão dispostas a ceder do 8 aos 17, o after dele. Né? Então, assim, poxa, eu tento fazer os meus treinos às 6 horas da manhã. Quando não dá, eu vou 10 horas da noite. E quando não dá, tudo bem. Porque, cara, eu tenho que dedicar, eu preciso terminar as minhas tasks do dia ali. No domingo, a parte da tarde, eu estou organizando a minha semana. Né? Eu estou consumindo conteúdo de relevância, para aumentar meu repertório. E é uma troca, né? O meu horário não acaba às 17 ou às 18 horas. O meu horário todos os dias acaba às 23, às 20. Né? Quando eu paro para treinar, 20 horas eu fecho a tela. E aí fica a reflexão, né? Até quando e quanto vocês estão dispostos a abrir mão de algo para galgar algo lá na frente? Eu tive uma impressão muito errada da questão do empreender, sabe? E hoje eu vejo o quão isso é nobre, porque quem conseguiu fazer sucesso, primeiro, é uma prova que fez algo legal, né? Eu acho que quem fez sucesso da forma certa, tá? Porque tem gente que faz sucesso e depois cai no castelo de cartas. É o cara que abriu mão, é o cara que enxergou, primeiro, uma demanda das pessoas,
ele colocou um propósito no negócio dele, ele tracionou, e o cara, o profitable, ele vem com o resultado de tudo que você faz. Né? E o famoso ditado, poxa, o cara enriqueceu do dia para a noite. Não fala isso. Não foi porque, pode ter certeza, que foi feito da forma correta, foi à base de muito suor e muita escolha que foi feita para aquilo acontecer. Ô, Léo, antes de tu ir, acho que tem que parafrasear o nosso amigo Felipe Pedroso, que sempre fala isso, que eu gosto de ouvir ele falando isso, que é o sucesso demora para acontecer de repente, né? Porque de fato é de repente. Muitas vezes acontece, pum. Só que o caminho que foi percorrido, muitas vezes ninguém vê. Mas, pessoal, a gente deixou o Thiago falar bastante aqui, sem perguntar muito, porque realmente é uma questão de aprendizado para todos que estão pensando ou que querem fazer essa transição em algum momento ou que têm um sonho de empreender. Não é fácil. Então, a gente tem que escutar, a gente tem que entender isso, estudar e ver todo esse caminho que ele contou, que realmente não é nada fácil e a gente tem que percorrer para conseguir se achar, muitas vezes, né? Mas, Thiago, para a gente conseguir encerrar aqui a conversa, por favor, nos passa uma dica tua, seja do lado profissional, do lado pessoal, quer juntar tudo isso e passar uma. Enfim, tá contigo de novo a palavra. Olha, o que eu gostaria de deixar para todos aqui é o seguinte: sempre se coloque na posição do humilde da mesa. O humilde da mesa é o que tem mais oportunidade, o que tem mais set de aprendizado, e é o cara que está mais exposto à atenção dos outros. Tá? Então, o pessoal fala isso de outra forma, né? Pô, seu bosta da mesa é legal. E cara, porque se você desenvolve seu repertório e tem conteúdo, as pessoas param para te escutar. E você gera valor numa roda de conversa. E isso abre porta. Sensacional. E então, pessoal, aí dá para ver que o Thiago e o Arthur eles têm uma relação boa, né? A gente tem acompanhado aí nos bastidores e acho que a gente enxerga muito isso, né? Que dá para ser amigo, dá para fazer negócio, dá para conseguir compartilhar. E é exatamente naquele modo que o Thiago comentou, né? Que tem que andar com quem está na mesma visão que tu. Por isso que eu e o Léo a gente segue aqui toda semana na luta, né? Batendo um papo aí com convidados sensacionais. Quero agradecer aí, Thiago, por ter participado do podcast, ter topado nos dar essa aula aí de questão de empreendedorismo e mudança de carreira. Eu que agradeço a oportunidade, cara, e, poxa, eu espero ter contribuído um pouquinho para o pessoal que vai estar escutando, vai estar vendo no YouTube, e no mais é agradecer a oportunidade. E, pessoal, seja hardcore, aproveita a vida, e é isso, cara, tem que ir para cima, porque, cara, senão a vida te engole. Aí você tem duas opções, ou senta e chora, ou cai para dentro. Então vamos cair para Muito dentro. bom.